Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala, empreendedor! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui do Distrito Empreendedor, o podcast do empreendedor, que nós falamos muito sobre empreendedorismo, inovação, colaboração, ciência, tecnologia e as startups. Hoje é o nosso 5º podcast e eu tenho como convidada a Ana Paula Dixon, distritante aqui do Distrito Empreendedor, empreendedora, jornalista, empresária da Dixon Comunicação, né, e professora também da pós-graduação, né, Ana? Isso. Então seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre assessoria de imprensa. Qual é a sua importância, né, na divulgação dos negócios? Algumas perguntas que a gente vai abordar: a importância da assessoria de imprensa, como era o relacionamento da assessoria de imprensa antes das mídias sociais, o que é que mudou depois que a Facebook, Instagram entraram no páreo aí e hoje são as maiores fontes de divulgação que a gente tem. Como se posicionar de maneira adequada, a Ana vai dar algumas dicas pra gente. E Ana, fala um pouquinho da tua trajetória, conta um pouquinho pra gente, pra quem não te conhece, para saber um pouquinho mais de ti. Eduardo, prazer estar aqui contigo. Temos trabalhado já faz quase um ano, né? Juntos aqui no Distrito. É verdade. E realmente estamos aqui num ecossistema de empreendedorismo muito bacana. Na parte de comunicação, a minha trajetória, eu fiz jornalismo aqui na PUC, depois fiz pós-graduação, alguns cursos mais teóricos e outros práticos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E trabalho bastante com essa parte de assessoria há um bom tempo, na gestão de marcas. Na realidade, há uns 6 anos eu virei empresária. Até então, eu trabalhava ou como consultora ou como empregada em alguns projetos, até que chegou um ponto que eu resolvi montar minha própria empresa de comunicação, que naturalmente isso acontece com vários jornalistas, né? Eu vejo que é uma tendência, sobretudo aqui no Sul, que o nosso mercado é um tanto mais restrito, seja na área empresarial, que tão pouco assim tem grandes oportunidades, porque a gente não tem tantas empresas de porte aqui, digamos. Assim, uma análise bem fria da coisa, mas que não deixa de ser verdade, né? Sim, eu não faço a menor ideia das empresas que tem agora. A Dixon eu sei que é uma das referências, assim, todo mundo que eu obrigada. falo... todo mundo que eu falo, Ana Paula Dixon, principalmente na parte de assessoria de imprensa mesmo, esse relacionamento com a mídia, com a grande mídia, RBS, canais de televisão, emissoras e tal, sempre teu nome é muito citado, né? É, que com o tempo, né, Eduardo, tu vai ficando conhecido entre os jornalistas, e na realidade é um trabalho contínuo. Para te comentar, assim, que antes, quando eu disse, antes de ter empresa, que eu trabalhava em outros projetos, talvez não fosse tão presente quanto hoje em dia, até porque trabalhava com outras atividades também. Mas outra questão que eu queria ressaltar, que na Dixon a gente tenta ou busca trabalhar não só a assessoria de imprensa em si, mas sim uma gestão de marca do cliente, para a qual passa também a parte de assessoria de imprensa, que é uma das atividades. Para tu posicionar uma empresa, ou um profissional, uma marca, um escritor, que é algo, por exemplo, que eu estava trabalhando de ontem para hoje, um lançamento de um livro, tu tens que trabalhar diversas questões. Tu passa pela marca, pelo texto, pela forma como tu vai divulgar aquilo. Então, tudo isso vai além da só divulgação via assessoria de imprensa, né? E no caso do escritor, tu ajuda também ele a formular o livro e tal, toda essa parte de layout também, ou é mais a parte de vendas depois? Assim? Não, até hoje não peguei nenhum projeto desde o início. Não que a gente não pudesse ou não soubesse fazer isso, mas todos que chegaram já estavam realizados, os livros, já tinham suas editoras. E como eu já fiz, acho que esse já é o 6º livro que a gente vai fazer o lançamento, eu já tenho uma experiência por ter conhecido toda a trajetória destes outros 5 escritores, né, que lançaram suas obras. Então, tu começa a entender como é que funciona o próprio mercado de edição, das editoras e tal, mas a gente entrou mais nessa parte mesmo da divulgação. E isso também passa por essa gestão de marca. Por quê?
Porque na hora que tu vai fazer uma assessoria, tu precisa ter tanto o texto, quanto a imagem, quanto o convite, quanto como é que vai ser o evento desse lançamento, falando especificamente, por exemplo, de livros, né? Então, Sim. não é um trabalho só, tu vai... Tem algumas empresas que até atuam dessa forma mais limitada, só no segmento realmente da divulgação. Mas, de preferência, nós gostamos e precisamos nos envolver de uma forma mais holística, mais completa, porque isso trabalha no resultado. Perfeito. E eu vou te comentar que isso tem a ver com a tua outra pergunta, que é a questão das redes sociais. Sim. Hoje em dia, como nós temos diversas redes sociais, essa parte, por exemplo, da imagem, nós necessitamos de um flyer bem criado, de uma imagem do escritor, de fotos, de produtos assim também para tu trabalhar embalando a informação, né? Sim. Isso é uma coisa muito legal que a gente está conversando, porque a ideia é que nós, assim, pessoal que está começando a empreender, muitos distritantes aqui da casa têm, é que a gente vai te dar textos prontos e tu vai botar na mídia. E não, né? Tu está trazendo um posicionamento da Dixon, pelo menos, né? Completamente diferente no sentido de que tu gosta de te envolver na empresa, entender mais o que eles fazem, para tu poder fazer essa assessoria, essa parte de ajudar eles a montar conteúdo, flyers, enfim, Sim. esse posicionamento completo, né? Então, é bem diferente, porque tem empresas que tu só contrata, coloca esses posts aqui no Facebook ou no Instagram e tal, vocês fazem um trabalho diferenciado. A gente se envolve bastante. Talvez que até seja um dos diferenciais, é que isso muda o resultado, sabe? Com tu certeza. precisa, assim, de ter esses outros instrumentos também. A assessoria de imprensa não é só a informação em si. Porque quando, por exemplo, tu vai mandar para um veículo... Hoje em dia, a gente, além da grande mídia impressa, ou mesmo a grande mídia está também no online, mas existe todo um universo de sites, de blogs, de influencers, que são tão importantes quanto a grande imprensa. Por quê? Porque eles também estão chegando ao público final através dessas outras mídias que surgiram ao longo dos tempos e que cada vez surgem novas, né? Agora, por exemplo, o Instagram está muito forte. Então, tu vais mandar lá um material, tu precisa ter a parte icográfica também. Sim. Para ilustrar essa informação, né? E isso que a gente está falando agora, já entrando numa das perguntas, assim, que tu falou das grandes mídias e do surgimento de novos meios de comunicação, assim. Como é que foi para ti, que já está no mercado há algum tempo, já tem uma experiência super grande, assim, essa transição, assim, acho que o Facebook começou a bombar ali em 2007, 2008, 2009, talvez? Acho que mais massivamente a partir de 2010. 2010 aqui, mais massivamente. E como é que foi essa transição para ti, assim, porque tu estava acostumado a lidar mais com as grandes mídias, né? Eu me lembro direitinho que na época, quando... Deixa eu pensar que ano foi aquilo, 2007, eu acho. Eu trabalhei num projeto de criação de uma universidade federal, nós éramos várias pessoas do Brasil inteiro ligados, enfim. O coordenador era gaúcho, então, do grupo que trabalhava com ele de assessores, eu era na parte de imprensa e de relacionamento também. E eu me lembro o quanto existia um outro jornalista que era do Paraná, o quanto a gente já estava falando da parte de Facebook, mas a gente não utilizava tanto. Sim. E aquele projeto eu trabalhei nele durante 3 anos. No final desse projeto, já estava claro o quanto nós deveríamos ter também utilizado o Facebook. Algumas pessoas tinham criado a página dessa universidade, que depois a universidade foi criada, eu trabalhei durante a implantação dela, né? Depois que ela foi criada, que ela não era em Porto Alegre, enfim, não tinha interesse de morar na cidade onde foi criada, e também por ser federal, depois é só através de concurso. Houve uma certa negociação para que essas páginas fossem, que na época não eram nem páginas, acho que nem existiam páginas mesmo, eram perfis, né? Sim, é verdade, tinha os perfis que as pessoas faziam Que comercial. era o comercial, porque não tinha essa diferenciação, né? Sim. E eu me lembro direitinho, assim, de acompanhar essa evolução, sabe, do Face naquele projeto, por exemplo. Sim. Então, de 2007 a 2010, era claro o quanto o espaço que ocupou o Facebook. O que a gente se adapta? O que eu noto? Que antes tu via só a grande imprensa, tu não tinha esse mar e os próprios blogs existiam, mas não tinha tanto essa força quanto tem hoje, enquanto meio também de informação. Eles eram mais num nível, assim, pessoal, né? As pessoas desenvolviam seus blogs, claro, botavam suas ideias, suas filosofias de vida. Exatamente. E depois isso também acabou se tornando um meio forte de divulgação. E depois, agora, a gente já está num outro processo que até vou te dizer que retrocedeu um pouquinho de novo,
Alguns blogs deixaram de ser blogs, ou algumas pessoas que se dedicavam a fazer conteúdo para blog pararam de alimentá-los e estão fazendo só através das redes sociais. O que eu noto hoje, por exemplo? A gente faz muita divulgação de um dos clientes no interior do estado. Muitos veículos do interior do estado utilizam o Facebook como se fosse realmente um site ou um blog, ou sabe? Aquilo ali é um meio de, tipo, em francês o nome da timeline é journal. Claro que provavelmente a pronúncia não é assim, né? Não, claro. Mas é o jornal. Perfeito. Então, se for pensar a tua timeline ou a timeline de uma empresa, pode ser utilizada como se fosse um meio de comunicação e deve ser utilizado também dessa forma, né? Para informar. E aí cada pessoa seria como se fosse um que está escrevendo Exatamente, fosse um meio independente. Uma coluna, assim. Pô, interessante essa Vai abordagem, dizer que não... Agora, claro, existe toda a questão do alcance, que a gente sabe que esse ano, agora em 2018, o Face está quase que obrigando que tu ponha, que tu aporte algo também financeiro ali para que haja mais impulsionamento, isso chegue para mais pessoas. Daí são, enfim, diariamente a gente está em eterna evolução e revolução nesse meio, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala, assim, que o Facebook, ele afinal de contas, ele é uma empresa também, né? Então, claro. Tu precisa investir para ter... E a gente também não sabe até que ponto... Agora deu esse puta... Aqui a gente fala palavrão mesmo, tá? Então aqui deu esse puta escândalo dos dados, das pessoas que vazaram e tal. Então até que ponto, né? Esse dinheiro que tu aplica, ele de fato funciona, enfim. A gente aqui no distrito fala muito sobre isso, né? Mas... Poxa, muito legal essa visão que tu tá trazendo do Facebook por si só, ser como se fosse um jornal mesmo, assim, e cada pessoa ter a sua coluna, né? Sim, eu vejo um lado bem positivo do mundo digital. Claro que também existe o lado negativo, mas, a meu ver, eu vejo mais pelo lado positivo de que ele permitiu que tantas outras pessoas tivessem a voz também, né? Tivesse um espaço, uma voz para divulgar as informações. Com isso, por outro lado, a qualidade dessa informação tem que ser checada. Claro. Então, não é em qualquer um ou qualquer meio que tu pode desconfiar. Sim. Vale a pena sempre fazer uma checagem. Isso, eu creio que é a grande diferença que há entre a imprensa mais oficial, digamos, estruturada, de aventureiros, ou de jornalistas, ou de blogs, ou de sites que queiram fazer ou que façam conteúdo informativo. Não que a grande imprensa vai estar correta e vai utilizar informações fidedignas ao fato e os outros não. Muitas vezes a própria grande imprensa, ou tanto que a gente já ouviu inúmeras teorias, exatamente, político, econômico, porque também é uma empresa por trás que tem seus interesses e que algumas vezes os anunciantes acabam impondo também algumas questões, então isso não entra, ou até por filosofia, sei lá, citar aqui, por exemplo, a Rede Record é ligada à igreja, então é uma rede que não vai falar de alguns temas, né? Então, existem diversas linhas editoriais que têm que ser analisadas. Mas, de qualquer forma, assim, o jornalismo por si só, nós que nos formamos, que tu faz a faculdade, né? Tem toda essa questão de diploma, alguns debatem até hoje se precisa ou não, mas existe uma base, sim, acadêmica que prepara a pessoa, que é diferente uma pessoa que fez uma faculdade, seja pela cultura, seja pelas técnicas que tu aprende muito, seja pelo networking que tu cria durante a faculdade. Sim. Porque eu creio, assim, que os estudantes têm que aproveitar esse momento para fazer estágio, para conhecer pessoas, pelo menos eu fiz isso e desde que eu me formei nunca parei, sabe? Conheço um monte de gente, tu vai conhecendo pessoas do mercado e existe a questão, né, que é a função social de informar. Então, a gente tem uma responsabilidade. No código de ética, que eu não me lembro agora de cabeça os 10 pontos, mas eu me lembro quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, foi um dos meus pontos de partida. A informação tem uma função social, né, o jornalismo. Quer dizer, tu informar, existe isso. Então, em princípio, o que se fala da objetividade jornalística é que tu tem que ser fiel aos fatos. Tu não pode criar dados que não sejam realistas. Tu tem que ouvir as duas fontes, tu sabe? Existem algumas condições de produção da notícia que um jornalista sério vai seguir, que uma empresa séria vai seguir. Então, em princípio, os meios mais tradicionais devem ou deveriam estar baseados nesses princípios. Perfeito. O que não quer dizer que qualquer blogueiro vai saber isso, até porque
nem qualquer Sim. blogueiro vai ser jornalista e vai ter essa formação. Não, perfeito. E aí a gente começa a falar sobre um tema que foi super polêmico, né? Por exemplo, nas eleições dos Estados Unidos, as fake news, né? Até que Exatamente. ponto o ser humano pega a informação, distorce para criar uma realidade que ele acredita, né? Então, Sim, aqui no Brasil agora, com a morte da vereadora, lá no Rio sim. de Janeiro, a gente teve um exemplo há pouquíssimo tempo, né? Sim. Super forte nesse sentido. Bah, é verdade. E que as pessoas começaram a propagar, inclusive amigos, conhecidos meus que eu vi que propagaram, eu falei depois, eu digo, gente, te dá conta do que tu tá compartilhando antes de compartilhar qualquer coisa, sobretudo no Pessoas nem Facebook. verificam, né? As pessoas não verificam, porque já tem uma mentalidade mais para lá ou mais para cá, ou enfim, ainda mais nos ânimos que nós nos encontramos no país agora, as pessoas não, sabe, não refletem sobre o que elas estão fazendo, sobre o poder daquilo. Então quando tu vê um mar de gente Sim. infinito, né? Então quem criou aquilo lá no início acaba tendo uma propagação. Tem que realmente checar a informação, ver se aquilo é real. E isso, pelo lado dessa responsabilidade social, é muito importante, né? E as mídias sociais, como tu disse, né? Elas dão voz para muitas pessoas. E falando, agora que a gente falou dessa adaptação, assim, do jornal para as mídias sociais, que as mídias sociais hoje, o próprio Facebook, tu disseste, funciona mais ou menos como um jornal diário. Como é que fica a televisão nessa adaptação, assim? As pessoas estão vendo menos televisão? Onde é que elas estão buscando informação hoje? É só no Facebook? Como é que funciona Eu acho que isso? tem que fazer vários recortes aí. Primeiro, cada meio, eu não acredito que um meio surge e vai desaparecer o outro, sabe? O rádio ainda tem seu espaço, a TV ainda tem seu espaço, sobretudo no Brasil, a TV massiva, né? Por quê? Porque uma assinatura, por exemplo, de televisão a cabo é caro, não é acessível a qualquer um. Se for pensar a mensalidade que eu pago é bem alta. Provavelmente uma pessoa com uma renda mais baixa não vai. Fora isso, a questão educativa, né? Os índices de educação no país. Então, existe ainda um espaço grande, sim, para a grande imprensa, para a televisão aberta mesmo, não só para os canais fechados, conforme os recortes que tu vai fazer, sejam de gerações ou mesmo de classe social. Então, Sim. no Brasil, isso ainda a gente ainda vê muito forte. O que vai ser no futuro, não sei dizer. Difícil dizer. O que eu vejo hoje em dia é que o multimídia cresce de uma forma impressionante, né? Porque, ao mesmo tempo, o acesso à internet é mais facilitado. Então, ainda em rendas mais baixas, as pessoas, ou seja, no trabalho, ou mesmo os planos de internet não são tão caros quanto é, por exemplo, uma TV a cabo. Então, existe um espaço. Essa convergência das mídias é algo que não tem como fugir. Sim. Então, seja a própria, por exemplo, no Estado, que se for pensar os grandes jornais que nós temos, seja o Jornal do Comércio, Zero Hora, Correio do Povo, o Sul, que era outro jornal, né, que já largou o papel há um tempo, está só na plataforma, eles todos se posicionam no digital e acabam utilizando essa convergência de mídias. Misturou rádio, a informação online, os vídeos, um pouco da televisão para os que têm. Então, há essa mescla. Isso aí não tem como fugir. Perfeito. E é muito louco, né? Porque se a gente pega e a gente começa a analisar quais são... até a gente entra agora na última pergunta, assim, como se posicionar da maneira adequada, assim, algumas dicas. Eu percebo até por mim mesmo, assim, eu tenho meio que uma rotina no computador, que eu entro, daí eu vejo meu Facebook, aí eu entro no Globo.com, que até não estamos fazendo propaganda para ninguém aqui, tá? Que fique bem claro. Mas se o pessoal do Globo.com quiser dar um apoio financeiro aqui pra gente, né? Não, é brincadeira. Mas então, eu tenho a minha rotina assim, e eu tenho uma dificuldade muito grande. Agora, o que eu fiz para melhorar isso? Eu assinei o New York Times, que ele tá com uma promoção muito legal de $4 por mês, para tu ter acesso à plataforma deles, é bem legal, assim. Mas eu tenho muita dificuldade de acessar novos websites e encontrar conteúdos novos, né? E aí vem a minha pergunta, assim, como é que tu acha, Ana, na tua opinião, que o pequeno empreendedor, o pequeno empresário que está começando agora, ele consegue se posicionar assim de maneira a aparecer mais nos rankings de pesquisa, enfim, para que as pessoas encontrem ele com mais frequência? Quais as dicas que tu dá assim para as pessoas? Sem dúvida, a pessoa tem que primeiro também se posicionar no digital, né? Sim. Por quê? Porque é uma forma econômica de fazer comunicação. A pessoa tem que, claro, entender as ferramentas, estudar, ler. Eu estou sempre pesquisando, sabe?
não sei, por Às ser vezes até jornalista. procurar um profissional, né? Sim, procurar um profissional também, né? Sim. Provavelmente. Agora, o que acontece é que o pequeno empreendedor muitas vezes não tem tantos recursos financeiros para investir em comunicação. Mas o mínimo dos mínimos, sim, investir numa marca bem feita, sabe? Não entra com qualquer marca, assim, que não diga para que veio a tua empresa. Pensa numa comunicação que tenha a ver com o teu propósito, com o teu DNA de marca. Então, isso passa tanto pela imagem que tu vai usar no logotipo, a cor, o texto tem que estar bem escrito, tu não pode ter erros de português, né? Um website hoje em dia também, né? Isso aí deve ser Um website, que é um cartão de assim. visitas, é. Eu até acho que o site já perdeu um pouco, sabe? Sério? É importante tu estar lá, mas tu tá como um ponto de partida. Uhum. Acho que as redes sociais, elas, pelo menos assim que eu tenho trabalhado também, são mais para essa atualização diária, porque as pessoas estão olhando mais dia a dia, minuto a minuto, o que passa nas redes sociais, Sim. né? Uma coisa que a gente vê aqui muito nas startups que estão aqui, o pessoal produz bastante conteúdo, assim. Escreve e a gente entra em tudo aquilo que a gente falou sobre veridicidade dos fatos, enfim, Sim. fatos verdadeiros e tal. Mas tu escrever, o pessoal gosta muito de blog, porque quando o pessoal procura no Google, daí já tem ali as postagens e tal, das startups e tal, e aí tu começa a criar um ranking de conhecimento, e aí as pessoas começam a te conhecer pela tua marca e tal. Mas eu acho que isso que tu está trazendo é muito válido, né? De tu entrar no mercado de fato quando tu consegue passar a imagem que tu quer passar, né? Sim. Porque a empresa nada mais é do que um reflexo do seu Criador e criatura. Exato, né? Então, essa dica está sendo muito boa, assim. E pensar nesse todo, sabe? No planejamento da empresa, a parte de comunicação é muito importante hoje. Porque mais do que nunca a gente está com N canais de comunicação abertos e as pessoas estão ligadas nisso. Sim. Né? É tudo, são os digitais, é o rádio, daí a parte da assessoria de imprensa, por exemplo, entra em complementação a todo esse trabalho. Porque, claro, que o que sai também, embora a gente esteja falando que o digital é muito procurado no dia a dia, agora muita gente ainda se informa pelos grandes meios. E aquilo te dá uma credibilidade. E diferente do espaço de anunciante, por exemplo, que quando o leitor ou o ouvinte da rádio ou telespectador estão consumindo esse meio de comunicação, ele sabe diferenciar bem o que é um anúncio da parte editorial. Um anúncio, qualquer um vai lá e paga. A parte editorial, quando tu aparece, tu tem um ganho muito maior, porque ainda, subjetivamente, tu ainda está com a chancela dessa questão jornalística, né, informativa. Sim. Então, é um valor imensurável. A gente faz relatórios, por exemplo, de trabalho da parte de assessoria de imprensa. A gente relata o cálculo do quanto aquilo ali seria, por exemplo, na parte se tu comprasse um anúncio, quanto aquele espaço custaria. Porém, há um valor subjetivo ganho aí que tu não tem como mensurar. Sim. Então, tem esse outro lado também, né? E, sem dúvida, a assessoria de imprensa com as redes digitais mudou. Então, hoje tu tem que estar ligado, sim, nos jornalistas dos veículos, ao mesmo tempo, tu tem que estar ligado nos blogs principais, nos influenciadores digitais daqueles segmentos em que tu está tratando. Essa é uma outra estratégia muito boa, né? E trabalhar tudo isso junto, sabe? Procurar essas pessoas que são influencers. Tipo, assim. Por exemplo, essa questão do livro que eu estou entregando para alguns jornais hoje, está sendo entregue. Eu selecionei tinha uma limitação de apenas 10 unidades. E dentre essas 10 unidades, uma eu peguei para dar para um influenciador digital. Tu vem em outro tempo, outra hora, talvez tu tendo 10 unidades para dar para a imprensa, né? Que se chama press kit, que é uma forma também de te aproximar do jornalista. Tu manda algo que represente aquilo que tu quer divulgar. Nesse caso, um livro, manda o livro, né? É interessante. Não conhecia essa modalidade. Sim, a gente trabalha bastante com isso, dá um impacto interessante. Que bom. Conforme que tu for, ou tu vai fazer, sei lá, porque eu trabalho com N segmentos, Sim. Então, de moda, sei lá, tu vai fazer um evento e tal, tu manda alguma coisa que tenha a ver, porque aquilo ali fica com a marca. A pessoa tem uma recepção diferente do que só mandar o release. A divulgação do produto. Pega, sei lá, se eu faço vestidos, aí eu fazer alguma coisa que tenha a ver, ou um mimo, algo que lembre pelo menos o teu produto, né? Isso abre bastante porta, né? Fica a dica aí pro pessoal que tá com algum produto, escolher 10 pessoas chaves aí, mandar um presentinho. Vou te dizer que eu já mandei uns 40 livros em outras oportunidades. Então, assim. Se eu pudesse, tu tem já uma lista assim meio pré-montada, né?
Mas, enfim, são uma série de ferramentas que tem que estar todas conectadas e trabalhar conjuntamente. É muito maluco, né? Porque muita ferramenta hoje tem LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, exato. Tem uma infinidade de coisas. E esse é o desafio que acho que o profissional... YouTube também, né? Que também cresce pra caramba. O YouTube eu não sei se... É top 3, assim, dos mais acessados. É Google, Facebook e YouTube. É uma dessas ordens. E acho que é o segundo canal de busca também, né? Que se utiliza muito. E uma coisa que as pessoas estão procurando muito no YouTube hoje em dia é como fazer isso. Como fazer... Os tutoriais. Então, exato. E outra forma também de tu te aproximar do teu público, que é uma coisa que tu estás fazendo aqui, por exemplo, é oferecer conteúdo. No momento que tu está oferecendo conteúdo, a pessoa também consome conteúdo, fica com a tua marca, quer dizer, são outras estratégias que não só aquele marketing direto, assim, né? Não é panfletar. Tu até pode usar o panfleto, embora acho que hoje no digital... Mudou, né? Mudou. O pessoal busca mais, tu tem que dar mais para receber hoje em dia, porque daí tu vira uma referência naquele assunto. Daí virando uma referência, tu tá te posicionando, né? Se for pensar assim, as estratégias passam muito também pela entrega de conteúdo. Então, existe uma série de... Depois a gente pode fazer um só sobre estratégias. Só sobre estratégias. Esse é um papo mais genérico, mas... Questões que têm que ser seguidas. E é desafiador, né? Diariamente. E a comunicação é muito louca, porque nunca para. Então, é tudo para ontem. A gente tá sempre correndo aqui. Sempre as entregas. E outra coisa, Ana, que pode ser um assunto legal também, é a diferença da comunicação externa para interna, né? Por exemplo, em grandes empresas, instituições. Sim. Como é que tu faz uma comunicação de qualidade interna para que todos consigam entender? Hoje em dia, se tu entra numa empresa grande, tem funcionários que sequer sabem quais são as diretrizes, os mandamentos, entre aspas, aqui, da empresa, né? Então, como é que tu faz uma comunicação interna de qualidade, ao mesmo tempo que tu comunica para as pessoas do lado de fora o que a empresa faz, né? Até porque, né? Esse é outro assunto que poderia dar bastante manga. Com certeza. Porque se a tua equipe não está alinhada, tu não vai conseguir passar uma imagem para o público externo. Exatamente. Então, o externo passa pelo interno. Exatamente. Sobretudo quando é uma corporação maior, isso é super importante também, né? Verdade. Que é o endomarketing, ou a comunicação interna mesmo. Sensacional. Então, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast do empreendedor. Passa rápido, né? Passa muito... Pô, foram 26 minutos já. Jesus. Então, Ana, muito obrigado. E onde é que o pessoal pode te encontrar? Faz uma propaganda. Pois aí, então. Dixon, poxa. Estamos nas redes sociais bem ativas, no Instagram e no Face. Dixon Comunicacão, em ambas as plataformas. Isso é muito engraçado, porque eu também entrevistei os guris do Vida de Titã, daí eles falam Vida de Tita... Sim, né? Tipo, porque não tem os acentos. Porque não tem o acento. O site está em desenvolvimento, mas é o dixoncomunicacão.com, que vai direcionar para as redes. Ali também está o e-mail, que é o e-mail dixoncomunica@gmail.com. E estamos aqui no Distrito Empreendedor. Era isso que eu ia dizer. Quem quiser ver a Ana, vir aqui trocar uma ideia com ela, seja muito bem-vindo aqui no Distrito Empreendedor. E muito obrigado, Ana, pela tua participação, por enriquecer tanto esse papo. A gente está iniciando aqui, né? A Ana está me dando umas dicas sobre como entrevistar melhor e tal. Até vamos ter uma conversa agora para saber se está bem ou não. E nos aguarde no próximo podcast. Fiquem à vontade de mandar sugestões. A gente está recebendo sugestões no contato@distritoe.com.br. Quem quiser... participar de uma entrevista, que quer falar sobre alguma coisa relacionada ao empreendedorismo, à inovação, à ciência, à tecnologia, colaboração, às startups também, pode mandar um e-mail por aí. E é isso aí, ficamos por aí, Distrito Empreendedor, distritoe.com.br. Muito obrigado!